Boa noite, seja bem-vindo a mais uma reflexão bíblica da Igreja Batista Belo Horizonte. Hoje, no nosso culto de quarta-feira, nós vamos começar uma nova série de estudos baseado na vida de Moisés. Moisés e a nossa caminhada com Deus. Nós vamos começar essa nova série como é a tradição dos nossos cultos de quarta-feira. Tradicionalmente, nos cultos de quarta-feira, nós refletimos, estudamos a vida de um personagem bíblico. Já falamos sobre Davi, já falamos sobre Daniel, já falamos também sobre Ruth, sobre Esther, e hoje nós vamos começar essa série sobre Moisés. E é interessante pensar em Moisés e a nossa caminhada com Deus, porque a vida de Moisés foi em grande parte, uma caminhada, justamente, uma longa e árdua caminhada guiando o povo de Deus à liberdade e depois pelo deserto até a Terra Prometida. O texto dessa nossa reflexão de introdução de hoje é Números capítulo 12, verso 3. Só um versículo. Números capítulo 12, verso 3. Ali o texto bíblico diz assim: Moisés era um homem muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. O mais interessante desse texto não é apenas dizer que Moisés era um homem manso, mas é o fato de que esse versículo está inserido numa história que conta sobre um grande conflito que Moisés enfrentou. A sua irmã Miriam e o seu irmão Arão o confrontam na frente de todos, desafiando a sua autoridade como liderança do povo de Deus. E no meio desse conflito, público que existiu entre eles, o texto bíblico diz que Moisés era um homem muito manso, mais do que todos os homens que havia na terra. Nessa hora a gente lê esse texto e bate um certo incômodo, não é? Afinal, esse versículo era para ser um elogio ou para ser uma ofensa? Porque parece elogio, o tom é de elogio. Mas a gente fica um pouco confuso porque manso hoje em dia não é lá uma palavra muito elogiosa, não é? Na verdade, hoje em dia ninguém quer ser chamado de manso, especialmente os homens. Mansidão é uma palavra que nas últimas décadas adquiriu uma conotação negativa no nosso meio. A maior parte das pessoas entende que mansa é aquela pessoa passiva, alienada, bobo, aquela pessoa que todo mundo pode passar por cima e que não faz absolutamente nada, não reage de maneira nenhuma. Nesses tempos que a gente vive, um tempo de lógica de mercado, em que a lógica de mercado está tão arraigada nos nossos comportamentos do dia a dia, nada poderia ser mais ofensivo do que chamar alguém de manso ou mansa. Nós entendemos que para sobreviver no mundo de hoje, tanto no mercado de trabalho quanto nas relações pessoais, você tem que ser uma pessoa proativa, uma pessoa dinâmica, em alguns momentos até agressivo para se fazer respeitar. Então, nesse sentido, dizer que alguém é manso é uma ofensa, nada podia ser mais ofensivo do que isso. E aí a gente se pergunta, então por que eu devia olhar para a vida de Moisés e entendê-lo como um exemplo para mim? Se ele era alguém manso, por que eu deveria tentar aprender alguma coisa com a vida dele? Por que essa característica de Moisés é algo que eu, hoje em dia, em pleno século XXI, deveria tentar imitar? Bom, antes de mais nada, você precisa saber que quando a Bíblia fala em mansidão, ela não está falando de alguém que é bobo, ou fraco, ou passivo, ou alienado, ou mesmo leniente na sua vida. Na verdade, quando a Bíblia fala em mansidão, ela está falando de algo completamente oposto a isso. Veja, Moisés é chamado de um homem manso, é chamado de o homem mais manso que já existiu, e mesmo assim ele não era fraco, de maneira nenhuma. Se você olhar, por exemplo, para Êxodo capítulo 7, verso 7, o texto ali diz que Moisés tinha 80 anos de idade quando o Senhor o enviou para voltar ao Egito, libertar o seu povo da escravidão e depois conduzir o povo pelo deserto até a Terra Prometida. Moisés tinha 80 anos quando o Senhor o chamou para essa que seria a maior missão da sua vida. O texto bíblico nos conta que essa empreitada, essa caminhada de Moisés, essa missão que ele cumpriu, durou mais 40 anos da sua vida. Deuteronômio capítulo 34, verso 7, conta que Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. E o texto diz, os seus olhos não se escureceram e nem perdeu o seu vigor. Diante disso eu te pergunto, você acha que Moisés era alguém fraco? Um homem que aos 80 anos assume uma missão como essa, se dedica a ela por 40 anos da sua vida, vem a morrer com 120 anos e o texto bíblico diz que os seus olhos não perderam o brilho. Você acha que esse era um homem fraco? De jeito nenhum. Na verdade, esse era um homem muito mais forte do que a maioria de nós.
O texto bíblico também vai nos revelar, nessa série de estudos, que Moisés não era alguém bobo, passivo, alienado ou negligente. Se ele fosse tudo isso, ele nunca teria dado conta de liderar o povo por todo aquele caminho pelos 40 anos no deserto. Na verdade, Moisés não lideraria. Moisés seria liderado, manipulado pelas pessoas à sua volta. Mas não é isso que o texto bíblico nos conta. O texto bíblico nos conta que Moisés é um líder decidido, determinado, proativo, com personalidade bastante forte. Se não fosse assim, você pode ter certeza que ele teria desistido de liderar o povo logo nas primeiras dificuldades. Moisés é um homem firme, determinado, persistente, constante, provavelmente mais do que a maioria de nós é hoje. Então veja, Moisés é considerado um homem manso, mas não é fraco, não é bobo, não é negligente, não é leniente e nem passivo. Aí você começa a perceber que no contexto bíblico mansidão não tem nada a ver com fraqueza, passividade, alienação ou leniência. O conceito de mansidão na Bíblia é o oposto disso. Para você entender bem mansidão, o ideal é você olhar para o Novo Testamento, especificamente para o que Paulo ensina sobre mansidão. O principal texto sobre isso é Gálatas, capítulo 5, versos 22 e 23, quando Paulo fala do fruto do Espírito. Lá Paulo diz, Gálatas 5, 22 a 23, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses são o fruto do Espírito, aquilo que o Espírito Santo gera na vida daquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Veja, Paulo inclui como um dos frutos do Espírito a palavra mansidão. Mas o interessante é a expressão que Paulo utiliza para falar de mansidão na língua original do Novo Testamento, o grego koiné. Em grego, koiné, mansidão é prautes, uma expressão que pode ser definida como tratar com delicadeza, tratar com gentileza. Paulo está dizendo que tratar com delicadeza, tratar os outros com gentileza é uma característica de caráter que o Senhor, que o Espírito Santo faz nascer e crescer na vida daquele que serve ao Senhor Jesus Cristo. E veja, é aqui que entra a confusão do termo. Porque nós normalmente confundimos delicadeza com fraqueza. Quando se diz um toque gentil ou um toque delicado, nós entendemos normalmente que se trata de um toque fraco, sem força. Mas isso é uma ingenuidade. Nossa, isso é um grande equívoco. Gentileza e delicadeza não tem nada a ver com falta de força. Gentileza e delicadeza, na verdade, é bom controle da sua força. Mansidão não é uma característica de quem não tem força, mas é uma característica de quem sabe que a hora de se aplicar força e a hora de não se aplicar. E saber a hora de usar a força e saber a hora de não usá-la. Mansidão é ter força, mas ainda assim preferir dar um toque gentil, delicado e sutil em alguma coisa, em alguém ou em alguma situação. Não é ausência de força, mas é decidir não usá-la por entender que aquele não é o momento apropriado. Uma outra definição para a gente entender bem o que é mansidão à luz da Bíblia é o adjetivo manso, que em grego koiné é a palavra praos, e Paulo utiliza em vários momentos nas suas epístolas. Praos, essa palavra que significa manso, era uma palavra utilizada para descrever um bom cavalo de guerra. Um bom cavalo de guerra, quando era comprado por alguém, ele era o cavalo praos, o cavalo chamado de manso. E veja, o cavalo utilizado nas guerras, ele precisava ser altamente treinado para ser total e completamente obediente ao seu cavaleiro. Ele tinha que ser capaz de obedecer os comandos que o cavaleiro dava sem vacilar, inclusive quando isso significava ir na direção de um perigo. Um cavalo comum, como um animal qualquer, quando ele ouve uma explosão ou ele vê objetos afiados na sua direção, ele corre para o lado oposto. Ele age conforme os seus instintos e corre fugindo daquilo. Mas o cavalo de guerra não. O cavalo de guerra ele precisa ser treinado de tal maneira que ele é capaz de ouvir explosões, ver o perigo e ainda assim, se esse for o comando do seu cavaleiro, ir na direção do perigo. Veja, o cavalo de guerra, ele não pode ser fraco ou medroso de maneira nenhuma, ele não pode se apavorar facilmente. O bom cavalo de guerra tem que ser um cavalo extremamente corajoso
corajoso o suficiente para ser obediente ao seu mestre, mesmo quando a princípio isso não parece uma boa ideia. O cavalo de guerra precisa ser forte, forte o suficiente para vencer os obstáculos que estão à sua frente, mas forte também para vencer os seus obstáculos interiores, vencer os seus medos interiores, vencer os seus próprios instintos e seguir na direção que ele é orientado. O bom cavalo de guerra, o cavalo chamado de manso, é um cavalo forte, é um cavalo corajoso, é um cavalo cheio de energia, mas que aprendeu a confiar completamente no seu cavaleiro e se deixar guiar por ele. Agora ficou mais fácil entender o que a Bíblia está dizendo quando ela nos convida a ser mansos, não é? No aspecto horizontal da palavra, nos nossos relacionamentos pessoais, interpessoais, mansidão quer dizer que a Bíblia está nos chamando a sermos calmos, tranquilos, gentis e delicados no nosso trato pessoal uns com os outros. Vejo alguns homens enrustidos por uma mentalidade machista, eles nem sequer gostam dessa expressão delicado. Eles acham que a palavra delicado ou delicada é uma palavra que devia ser reservada apenas às mulheres. Aqui no Mato Grosso do Sul, inclusive, tem muita gente que gosta de dizer, né, homem tem mais é que ser bruto, rústico e sistemático mesmo. Mas isso não passa de uma grande bobagem. Isso é coisa de homens inseguros que tentam compensar as suas inseguranças com falsa virilidade, com uma brutalidade exagerada e exacerbada. São pessoas que não entenderam que delicadeza e gentileza são características para todas as pessoas. Não ser manso, não ser gentil e delicado, só consegue afastar as pessoas de você. Eu, infelizmente, conheci idosos que eram pessoas extremamente solitárias, justamente por causa disso. Eu conheci homens e mulheres que, quando eram mais novos, por causa da sua brutalidade, sua falta de tato, falta de delicadeza, afastaram todas as pessoas que os amavam de si. Familiares, amigos, cônjuges e até filhos precisaram se afastar deles por causa da sua brutalidade, porque eles eram constantemente feridos e machucados pela falta de gentileza daquela pessoa. E hoje essas pessoas são idosos tristes, solitários e amargos, porque rejeitaram qualquer tentativa de serem mansos, de serem gentis e delicados com os outros. São pessoas que causaram e causam muita dor a si mesmo e aos outros, porque se apegaram a preconceitos bobos como esse. É por isso que Paulo diz lá em Efésios capítulo 4, versos 1 e 2, como prisioneiro do Senhor, eu peço que vivam de maneira digna da vocação que receberam, com toda a humildade, mansidão e paciência e disposição em suportar uns aos outros em amor. Em Colossenses 3, versos 12 a 14, Paulo desenvolve um pouco mais essa ideia. Ele diz, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, mansidão, humildade e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns dos outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Eu penso que nesses dias de reclusão e de quarentena, a mansidão é de fato essencial para mantermos a paz dentro dos nossos lares, não é mesmo? Mas veja, a Bíblia também fala de mansidão no aspecto vertical, no nosso relacionamento com o Senhor. Quando a Bíblia fala em mansidão no aspecto vertical com o Senhor, ela está nos convidando a confiarmos plenamente no Senhor e sermos obedientes à sua voz e ao seu comando. Em Josué, capítulo 1, verso 8, o Senhor diz a esse grande líder de Israel, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Obediência, diz o Senhor, ser manso à sua voz, ser obediente àquilo que ele ordena. E veja, o Senhor Jesus, quando fala de obediência, ele coloca a questão de maneira bastante radical. Lá no Evangelho de João, capítulo 14, verso 15, o Senhor Jesus diz, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Não existe isso de dizer que me ama e não me obedecer. Você demonstra que me ama me obedecendo. Se você diz que me ama e que é meu servo, mas não se deixa guiar, não se deixa conduzir pela minha palavra, ou seja, você não me obedece, você não me ama coisa nenhuma.
Você não é verdadeiramente meu servo e nem meu discípulo. Por isso que o Senhor Jesus Cristo afirma categoricamente no final do Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 7, verso 21. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. É baseado nisso que Paulo afirma lá em Romanos capítulo 8, verso 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Filho de Deus, servo do Senhor, são aqueles que vivem em obediência ao Senhor Jesus, que é manifesto na palavra de Deus. Aqueles que deixam as Escrituras condicionarem as suas escolhas, as suas decisões e as suas ações, esses são os filhos de Deus. São aqueles que se deixam guiar e conduzir pelo Senhor Jesus Cristo. Diante disso, deixa eu te perguntar, você é uma pessoa mansa com as pessoas à sua volta? Você é uma pessoa gentil, amorosa, delicada no trato com as pessoas? Ou você é uma pessoa grosseira que acha que está abafando, mas na realidade está apenas afastando as pessoas de si? Você é uma pessoa que sabe colocar as suas opiniões de maneira firme, mas gentil? Ou você é apenas uma pessoa estúpida que tenta disfarçar a sua estupidez e grosseria, a sua falta de educação, sob a desculpa de que eu tenho a personalidade forte? Veja, é perfeitamente possível ter personalidade forte e não ser grosseiro e nem estúpido com os outros. Além disso, você é uma pessoa mansa à voz do Senhor? Você é uma pessoa obediente à voz do Senhor que deixa Ele conduzir os seus passos? Ou você é alguém que se diz servo ou serva do Senhor, mas na verdade só consegue seguir os próprios instintos e as próprias vontades? Quem guia a sua vida? Quem dirige os seus passos? O Senhor Jesus ou seus próprios desejos, sonhos e ambições? Tem mais uma coisa que eu acho que é muito importante para esses dias que nós estamos vivendo, esses dias de reclusão. Nesses dias, quem tem guiado o seu coração? Quem tem condicionado os seus pensamentos e as suas ações? O Senhor Jesus ou o medo, as notícias ruins, as expectativas ruins? Eu penso que essa é uma pergunta importante para esses dias, porque eu percebo que muitos cristãos estão se deixando guiar pelo medo. Muitos cristãos estão deixando que as notícias ruins, os prognósticos pessimistas guiem seus pensamentos, sentimentos e ações. E veja, como cristãos, nós precisamos ser guiados, conduzidos não pelas circunstâncias à nossa volta, mas pelo Senhor Jesus Cristo, que fala conosco através das Escrituras. Muitos cristãos estão com medo, aterrorizados, justamente porque estão se sobrecarregando a si mesmos, seus próprios corações e mentes, com tudo que vem na internet e na televisão. E veja, não há nada de errado em você estar bem informado. Pelo contrário, informe-se realmente sobre o que está acontecendo no mundo. Mas cuidado, muita gente está passando tempo demais na internet. Muita gente está passando tempo demais na frente da televisão. E com isso está sobrecarregando a própria mente, o próprio coração com excesso de informação. E depois não sabem por que estão ansiosos, nervosos, com medo, trocando o dia pela noite, se sentindo oprimidos, ainda aqui dentro de casa. Os dias não são fáceis. Nós precisamos nos cuidar. Nós precisamos cuidar das nossas mentes e dos nossos corações para que não fiquemos sobrecarregados pelo excesso de informação que está sendo jogado sobre nós. Escolha um jornal para assistir por dia, mas escolha vários momentos do dia para ler pequenos trechos da palavra de Deus. Escolha vários pequenos momentos no seu dia para orar ao Senhor, cada momento por um motivo específico. Com isso, ao longo desses dias de quarentena, os nossos corações e mentes vão ficar mais sintonizados à voz do Senhor do que à voz do mundo. Seus dias, suas ações, seus pensamentos serão verdadeiramente guiados e conduzidos pelo Espírito Santo do Senhor, como Moisés foi, e não pelo medo ou pelas circunstâncias que têm acontecido à nossa volta. Meu amigo, minha amiga, veja, se você reconhece que você não é uma pessoa mansa como deveria, se você não é sempre manso com as pessoas à nossa volta e nem sempre você é manso com o Senhor,
Se você reconhece que nem sempre o seu coração tem sido guiado pela palavra do Senhor, mas às vezes tem sido guiado pelo medo, pela insegurança e pelas circunstâncias, bem-vindo à nossa nova série de reflexões sobre a vida de Moisés. Nela, nós vamos olhar para a vida desse grande líder do povo de Deus e tentar entender os segredos da sua mansidão. Nessa série nós vamos descobrir juntos que ainda que Moisés seja um excelente exemplo de mansidão e tenha muito a nos ensinar, na verdade não é por isso que nós devemos nos espelhar nele. Nós não devemos nos espelhar em Moisés apenas porque ele era uma pessoa mansa. Nós devemos nos espelhar em Moisés porque a sua vida, vivida em mansidão, em obediência ao Senhor, na verdade aponta para o Senhor Jesus Cristo. Esse sim, o perfeito exemplo de mansidão, que nos trata com graça, amor, gentileza e delicadeza, e que em tudo foi obediente ao Pai. Deus abençoe a sua vida. Vamos orar. Pai, muito obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de aprendermos com a Tua Palavra. Muito obrigado por tudo que a Tua Palavra nos ensina, Pai. Muito obrigado porque a Tua Palavra nos guia, nos mostra o quanto nós devemos buscar mansidão em nossas vidas. Pai, perdoa-nos porque nem sempre somos mansos. Nem sempre somos gentios e delicados com as pessoas à nossa volta e nem sempre somos obedientes à Tua Palavra como deveríamos. Perdoa-nos, Pai. Através dessa série de estudos nós pedimos, ensina-nos a Tua santa mansidão. Ensina-nos, através de Moisés, a mansidão que havia no Senhor Jesus Cristo, para que saibamos nos relacionar melhor uns com os outros, para que saibamos ser mais obedientes a Ti, Pai, para que as nossas vidas tragam honra e glória ao Teu nome. Pai, nesses dias não permita que nossos corações sejam guiados pelo medo ou pela insegurança, mas dá-nos sempre a certeza de que o Senhor está conosco, o Senhor vai à nossa frente e o Senhor nos guia e nos protege, Pai. Que nossos corações e mentes sejam guiados, pastoreados pelo Teu Santo Espírito através da Tua Palavra. É o que nós oramos e pedimos, Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado pela sua presença e o Senhor abençoe a todos.